No programa de hoje, vamos conversar com a palestrante e vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Marta Antunes. E com ela, vamos falar a respeito de um assunto muito importante e que desperta muita curiosidade das pessoas. Qual é a visão da espiritualidade, do plano espiritual, em relação a alguns eventos como catástrofes, desencarnes coletivos, e especialmente tratando dessa questão em que estamos vivendo, com tantas mortes, milhares de mortes diariamente no Brasil e no mundo inteiro, que é o contexto da pandemia da Covid-19. Tudo isso e muito mais aqui no nosso programa de hoje, com Marta Antunes. Seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Marta. Muito obrigada, Robson. Um abraço muito carinhoso para você, extensivo a todos aqueles que nos escutam, que nos veem, que nesse momento possamos nos sentir fortificados e abraçados para falar desse assunto, que é, de fato, um assunto que o Espiritismo tem uma visão muito bem específica e clara a respeito. E, de modo geral, qual é a visão em situações como essa, onde gigantescos grupos de pessoas acabam morrendo, falecendo ou desencarnando, né? Seja coletivamente, ou seja, nessas quantidades diárias que acontecem, no caso específico da Covid-19? Robson, o Espiritismo, a doutrina espírita, ela define tudo isso, doenças, acontecimentos da natureza, como furacão, essas coisas, por exemplo, como catástrofes, como catástrofes. É a palavra que o Espiritismo tem como uma catástrofe. Ou flagelos, também é usada essa palavra flagelo. Mas também identifica que esses flagelos ou catástrofes, elas podem ser de dois tipos. Isso é uma coisa bem clara no Espiritismo. Pode ser naturais, aqueles que decorrem na natureza, por conta da acomodação geológica, aqueles que devido, por exemplo, um meteoro que cai na Terra, algo assim, uma tempestade muito forte, que não foi uma coisa que não era esperada, ou às vezes é até esperada, conforme os estudos geológicos, né? Pode até ser astronômico, pode ser previsto. Esses são chamados fenômenos naturais que independem da nossa vontade. E existe os flagelos ou catástrofes provocadas pelo homem. Atualmente, a gente percebe que os flagelos provocados pelo homem são muito maiores e que têm gerado esses flagelos naturais que vêm da natureza. O próprio problema do aquecimento global, por exemplo, que gera alguns tipos de catástrofes naturais, ele tem a participação do homem nisso tudo, né? Exatamente. E segundo os cientistas falam, por exemplo, no caso desse contexto da pandemia 19, tem a participação do homem, né, também no meio disso tudo, que pode agravar ou amenizar, depender de como a humanidade se comporta na tentativa de solução desse problema, né? Como ela reage. Então, se você vê, por exemplo, está falando do efeito estufa, né, a nossa atmosfera e estratosfera, ela foi atingida por gases tóxicos, por emanações dos gases, não só nas indústrias, mas o próprio carro mesmo, o nosso carro, são combustíveis poluentes. Então, hoje em dia, a ciência no mundo inteiro, mesmo nos países de pouca expressão tecnológica, eles estão em busca de uma chamada energia limpa. Agora, há muitos interesses humanos envolvidos nisso, né? Há muitos interesses. Então, aí entra a ação do homem. Com relação às doenças, enfermidades, de uma maneira geral, como uma que atinge a humanidade inteira, que é uma abrangência maior, que é chamada pandemia.
Então, a pandemia, por exemplo, tanto essa como aconteceu com a AIDS, né, com o vírus da AIDS, da imunidade adquirida, síndrome da imunidade adquirida, a SIDA, fala-se, né, que foi devido à manipulação laboratorial. Os cientistas querendo conhecer tanto a AIDS, SIDA, como o COVID, são vírus que já existiam na natureza, existe na natureza, no meio animal, a AIDS, muito comum no macaco, a COVID em animais como o morcego, o camelo e até o cão. Mas nesses animais, eles não provocam nenhuma enfermidade. Infecta, como muitas das que podem nos atingir, não causa infecção. O próprio sistema imunológico reconhece como um corpo estranho e destrói. Mas o problema é quando começa, e nós estamos em plena era da manipulação genética, que se de um lado oferece um caminho muito bom de progresso, de melhoramento, inclusive na área de agricultura, na área de enfermidades, o conhecimento genético dos códigos genéticos nos ajuda muito na fabricação de medicamentos, de vacina e de neutralização. Mas, por outro lado, essas manipulações elas têm que ser muito rigorosas. E, às vezes, elas terminam escapulindo do laboratório, digamos assim. Eu prefiro resguardar da opinião que é uma coisa intencional ou não. Caiu um julgamento, a gente está, mas, de qualquer maneira... Pode levar maneira... a teoria de conspiração, inclusive, né? Pode Dizer que foi um levar a vírus teoria da criado em conspiração. laboratório. Tem muita polêmica em relação a isso. Que, na verdade, é o que a gente observa são questões naturais, né? Naturais. E às vezes provocadas pelo homem, né, quando acaba, digamos assim, provocando, digamos, algum impacto muito forte na natureza, né? E a natureza responde de diversas formas, né? Porque existem doenças que são doenças que ocorrem, que são micro-organismos que encontram nos animais, e nos animais, às vezes, nem provoca doença. Mas o homem, em contato com ele, estou falando assim, em termos naturais, fora do laboratório, eles podem adquirir essa doença. São chamadas zoonoses. Zoonose é uma palavra que diz doenças de origem animais que ocorrem no homem. Nós temos, por exemplo, o caso da raiva, né? A raiva canino ou do morcego, se um cão morder a pessoa e ele estiver infectado, o homem vai ter a doença, né? Então, neste caso, é uma coisa, vamos dizer assim, de ocorrência, porque o animal estava doente, ou o animal se aproximou. A própria dengue, febre amarela, é uma doença, a febre amarela, vamos nos deter na febre amarela e a dengue, que no Brasil é endêmica, já é endêmica. Então, por exemplo, a febre amarela, ela não existia, ela era silvestre. Ela é um mosquito na natureza, com os animais, e não causava nenhum efeito lá na floresta. Com o desmatamento, olha aí o efeito do homem. Com os desmatamentos sucessivos, sem reposição da flora, quer dizer, sem o reflorestamento, e com os grandes aglomerados na cidade, nas metrópoles, que favoreceram, que produziram esse desmatamento, extensas áreas. O que aconteceu com esses vírus? Esses vírus, eles ganharam a cidade. O lugar, o habitat, como a gente fala, natural dele, não existia mais, ou estava escasso, eles vieram para a cidade. Então, era uma doença silvestre lá, com os animais, entre eles se entendiam lá, o vírus, animais, não havia nenhum caso assim, animais morrendo, porque era natural, o animal estava adaptado. Mas, de repente, o animal infectado, ele veio para a cidade. Eu me lembro, Robson, coisa de uns 30,
talvez 25 anos, que falava, assim, aqui em Brasília, eu trabalhava nessa área, né? E falava que Brasília não teria condições de ter febre amarela ou dengue, sobretudo a dengue. A gente ficava. Por quê? Porque a argumentação. Porque aqui é alto, é um planalto, mais de 900 metros de altura, que o mosquito, olha só, não teria fôlego para voar nessa altura. Engano, isso era uma teoria, uma hipótese científica que se revelou falha. Por quê? Porque, veja bem, a pessoa pode trazer o mosquito consigo nas malas, numa viagem de Os carro, aviões, numa carro, coisa, nos ônibus. aviões, quer dizer, pode vir. Você está, e atualmente é um deslocamento no mundo inteiro, para todo lugar. Depois, o mosquito, ele não está, ele está aqui. Encontra o mosquito está infectado, a fêmea está infectada, ela pica uma pessoa. Aí pronto. Aí vai criando a cadeia, um sangue contaminado, outro mosquito. Aí não tem jeito. E o vírus vai sofrendo mutação, né? Tanto o vírus. Como também é o caso da própria pandemia, né? Que ele vai sofrendo mutação, né? E vai se reproduzindo naturalmente, né? À medida que não há vacinação tão veloz, ele como ser vivo, né? Ele vai criando condições de se multiplicar e sobreviver também, né? Porque, na verdade, os vírus, de uma maneira geral, não só esse vírus respiratório que é chamado SARS, e outros, como da dengue, que nós acabamos de falar, que não é de natureza respiratória, mas os vírus, até pouco tempo, e ainda tem cientista que defende essa tese, não era considerado um ser vivo. Por quê? É o ser mais primitivo, vamos falar em termos de ser, é o mais primitivo. E quanto mais primitivo, mais capacidade de mutações eles têm, porque é a perpetuação da espécie. Isso é uma coisa biológica terrível. Mas o vírus, por que ele não era, e ainda há cientista que defende essa tese? Porque fora de uma célula humana, humana, de outros animais, de um vegetal e até de um micróbio, tem vírus que infecta bactérias, por exemplo, ele, fora de uma célula, ele se cristaliza, ele tem uma forma de um cristal. Então, por isso que é a teoria que ele nem era ser vivo. Agora, no momento que ele penetra numa célula, ele torna-se dono daquela célula. E ele, porque tem vírus ele tem uma capa de proteína, ele é protegido por uma capa rígida de proteína, é como se fosse uma rochinha que está circundando ele, lá dentro tem um código genético, o DNA ou RNA. Quando ele entra, agora você vê que danadinho, quando ele entra numa célula humana, ele não vai entrando uma vez, porque a célula também tem uma proteção muito grande. Mas ele tem condições de acoplar, como a gente vê nas viagens para Marte, que a gente vê desses robôs, ele acoplando no solo, que eles vão assim, como se fosse um triplé, ou às vezes até quatro, eles acoplam ali. Então, o vírus, tem até um vírus que parece um robôzinho daquele, de uma nave espacial, um protótipo daquele, que quando ele chega, ele sai aqueles pés e eles acoplam. Mas na hora que ele acopla, que as células tentam defender, é o seguinte, é uma coisa... Você vê como é que a natureza é perfeita. Eu só faço, biologicamente falando, é uma coisa perfeita. Quando aqueles pés, vamos dizer, aqueles tripés, acoplam na célula, na membrana celular, na parte mais externa, ele fica acoplado ali, é como se segurando, firmando. E o que está dentro do vírus é injetado na célula. É como uma injeção. Você coloca a agulha no seu braço, aperta o êmbolo da seringa e entra a substância no seu organismo. Então, para mim, isso é uma perfeição da natureza. Agora, então, nós temos que ser muito cuidadosos. Então, o vírus, ele, dentro da célula, ele faz um estrago.
Até alguns vírus, conforme o sistema imunológico da pessoa, a pessoa reage logo. E começa aquela guerra, é uma verdadeira guerra, é uma luta, é uma guerra intensa. E o organismo termina, na maior parte das vezes, saindo vitorioso. Mas, hoje em dia, nós temos muitas dificuldades. Nosso sistema imunológico está fragilizado, ou pela idade, é muito jovem, uma criança que não tem maturidade ainda imunológica, ou porque a pessoa tem uma doença crônica, ou porque tem uma doença congênita, ou porque a pessoa se alimenta muito mal. A nossa alimentação hoje tem hormônios, tem tudo lá ali dentro. Então, né, tem muitas substâncias tóxicas. Nós temos a poluição externa. Então, nós somos seres humanos que o nosso sistema imunológico é cotidianamente atacado. Então, isso fragiliza. E quando a gente pensa na visão do plano espiritual, né? Quando a gente pensa na visão do plano espiritual em relação a esse momento que a humanidade está vivendo, né? Qual é a interpretação que se coloca? Sobre esse momento especial. Pois bem, desde que o homem é homem, desde lá da época da caverna, ele surgiu no planeta, o homem tem essa relação com o meio ambiente e ele tem, nessa relação com o meio ambiente, ou ele sofre agressões muito grandes físicas, como, por exemplo, um animal selvagem que ataca, ou do próprio homem que destrói, mas sofre fenômenos da natureza, né? Terremotos, inundações, ciclone, essas coisas, né? Que nós tivemos mais recentemente, o tsunami, tudo isso. O homem sempre lidou com isso. Sempre lidou, porque a Terra, tudo evolui na natureza, e a Terra, ela tem as suas acomodações geológicas. Mas nós vivemos, é o que nós chamamos de ecossistema, nós vivemos em sistemas onde há um certo equilíbrio quando os elementos desse ecossistema estão cumprindo o seu papel. O homem não polui, então ele tem um retorno que leva uma vida mais saudável. Por isso que hoje em dia há tanta busca por uma vida saudável, alimentação saudável, estudo do negócio de ecologia. A própria Organização Mundial da Saúde, ela estabeleceu, na definição de saúde, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, que ela teve que acrescentar recentemente bem-estar geral, bem-estar físico, psíquico, emocional e ecológico. É um conjunto de condições biopsicossociais. Ou você pega ver as criaturas que vai para o trabalho, uma diarista, que pega os ônibus lotados, isso já contraria a própria definição de saúde. Uma pessoa que muitas vezes é explorada para trabalhar de sol a sol, 12 horas, o organismo também tem seus limites. Então, para nós espíritas e para a doutrina espírita, nós consideramos esses processos de, como é que vamos dizer, desafios, obstáculos para nós evoluirmos. O espiritismo defende a tese da reencarnação, né? Que nós não temos uma vida só, que nós renascemos em várias vezes, milhares de vezes, e nesses processos de encarnação, nós voltamos com outro corpo, com outra carga genética, às vezes nós nascemos em países completamente diferentes, onde é necessário nós desenvolvermos o aprendizado, porque a reencarnação, para o espiritismo, ela tem 2 propósitos fundamentais. O primeiro propósito seria a pessoa reparar equívocos, infrações que ela cometeu contra a lei de Deus. Uma pessoa que se suicidou, uma pessoa que assassinou, uma pessoa que foi muito corrupta. Então, ela tem que... Isso aí não é o certo, não é
A lei de Deus não foi criada para isso. Então, ele vai ter que reparar. Então, ele vem para reparar. Então, são as provas, são as expiações. Mas a reencarnação permite também, Robson, o aprendizado. A gente não vem aqui só para pagar dívida. Inclusive, tem algumas pessoas que são muito devedoras, não daria conta. Às vezes, essa dívida é parcelada em mais de uma encarnação, em várias. Mas nós viemos também para aprender. E nesse processo de aprendizado, às vezes a gente renasce no meio familiar, no meio cultural, na raça, na espécie, que seja necessário para impulsionar aquele aprendizado. Então, nós temos notícias, por exemplo, de grandes filósofos, de grandes cientistas que, devido aos feitos dele, renasceram até em ambiente mais simples, mais humilde, para aprender a humildade, certas características, já que ele estava com o intelecto muito desenvolvido, mas as qualidades morais ainda estavam a desejar. Então, para o espírita, a reencarnação é a manifestação do amor e da justiça divinas. É justiça porque Deus não fez pessoas perfeitas, fez o homem simples e ignorante para ele, por seu esforço, por seu trabalho, pelo desenvolvimento intelecto-moral, ele se tornar um espírito evoluído. Mas nesse processo, nessa caminhada, ele erra, comete alguns erros graves. Então, para errar menos, tem que medir as consequências morais dos atos. E aí é que precisa do desenvolvimento moral. Então, para o espiritismo, essas calamidades, seja naturais, seja provocadas pelo homem, não é que está previsto o homem vir para fazer o mal, nunca prevê isso. Não há previsão reencarnatória da pessoa vir para fazer o mal. Decorre de uma escolha dele, imprudente ou não, mas é a escolha da pessoa. Então, por isso que ele volta para reparar aquela má escolha, o uso equivocado do livre-arbítrio. Mas, para nós, diante de uma pandemia, eu, por exemplo, me sinto totalmente tranquila. Eu não tive um minuto, posso dizer com convicção, de depressão, de tristeza. Não é só por característica de personalidade, não. Mas é porque eu entendo que nós estamos num momento de contingência, entendo que nós estamos subjugados, e muita gente cresceu nessa pandemia. Muita gente, por exemplo, valores familiares, as pequenas coisas, a gente vê uma foto... Apesar da tragédia, da catástrofe, né, que é essa da tragédia, né, a raça humana está tendo a oportunidade de aprender muita coisa. Muitos estão aprendendo, outros não. Mas outros não. Inclusive em nível político. Então, quando a gente vê, por exemplo, é uma coisa muito triste, é lamentável, uma pessoa não mede as consequências dos seus atos, quando for uma fila para tomar uma vacina, ou quando simula uma vacina, como saiu na mídia, uma falsa enfermeira, né, dando vacina, ou quando um político, né, pega uma verba que era destinada para comprar equipamentos médicos ou para a própria vacina, ou não faz caso de uma enfermidade grave, apesar da ciência estar falando que é grave. Isso é um problema de corresponsabilidade. Faz campanha contra a vacina, né? E faz até o meio para sair disso, né? Para sair disso. Então, é o meio, quer dizer, você tem uma tábua de salvação e você está querendo tirar essa tábua de salvação, isso é uma coisa que não tem muita lógica. Mas, então, essas pessoas assim, elas vão... para o espiritismo, cedo ou tarde, vão ter que responder por essas escolhas que fez. Aí é que a gente vê pessoas em encarnações de muito sofrimento. A gente morre de pena, a gente fica sofrendo, a gente auxilia, a gente faz tudo, mas sabe que ela está num processo, eu vou usar uma expressão, de depuração espiritual. Porque não é justo o indivíduo que escolheu um caminho de fazer certo, de seguir as normas corretas, e o outro que não fez está em igualdade. Não, para chegar, todos chegarão um dia no mesmo lugar, mas o tempo que cada um vai levar, isso vai variar de pessoa para pessoa e de grupos humanos ou não. E outra coisa,
Há expiações, há aprovações que são individuais. Foi um problema que decorrente de uma escolha pessoal. Há outras que são decorrentes de uma escolha coletiva, né? Digamos, um grupo de políticos, um grupo, uma equipe decidiu tomar aquela decisão, foi uma escolha conjunta. Então, há determinadas pessoas que passam por determinadas provações que decorrem, um grupo, às vezes até uma nação, é decorrente daquela escolha coletiva, daquela escolha grupal. Então, E que, de a repente, parte você sabe quais são espiritismo os caminhos para saber disso, mas faz o contrário, né? Como o que a gente faz vê o de contrário. recomendação da ciência de não aglomerar, de usar máscara, de correr atrás de Pois é. vacina, aí você vê pessoas que se comportam de maneira exatamente ao contrário disso tudo, ignorando essa realidade, né? E quando não Essa pagando um realidade preço muito alto para a própria vida, mas impactando na perda de vida de outras pessoas que nada tinham de a ver com outras aquilo, né? pessoas. Pois é. Que não, no fundo, você vê o que estava. Você diz que Deus ajuda os ignorantes. Quando a pessoa não sabe, não tem ideia, não tem uma informação, muitas vezes ele erra porque está totalmente ignorante e ignora. Mas quando vem, nós temos o esclarecimento e fazemos, ou por ideologia, ou porque queremos, aí é outra, a situação é até mais grave, porque nós estamos informados como se a gente sabe que tem uma estrada que você não pode andar mais de 60 quilômetros, e tem lá as câmeras para marcar, e você anda, na hora que passa da câmera, você acelera, vai a 100. Quer dizer, nós estamos sabendo que aquilo ali é uma infração, sabe que está errado e faz errado. Aí é diferente daquele que não sabia, não entendia, tem ignorante. Então, vamos dizer assim, o sentimento de culpa ele se caracteriza porque a pessoa sabia que estava errado. E eu vejo, e a gente vê, estou falando eu em nome, inclusive, das ideias espíritas, mas eu penso assim particularmente também, que uma pessoa que está informada, está esclarecida, que deve, por exemplo, no caso do Covid-19, evitar aglomeramento, ambiente fechado com muita gente, não usar máscara, não ter os cuidados sanitários, enfim, e faz, e não atende, eu acho que são pessoas muito egoístas. Ela não está pensando só em si, que ele pode falar assim, eu posso adoecer, tudo bem. Ele adoeceu, escolheu, teve a doença, o problema é da pessoa. Mas ela está contaminando outras pessoas. Né? É uma forma de não pensar no outro, no próprio familiar, nas coisas. Então, veja como é que essa questão da moralidade, da conduta moral do ser humano, está muito relacionada ao progresso intelectual. Quantos cientistas brilhantes que nós temos, brilhantes, mentes brilhantes, mas que usa da inteligência para destruição em massa, para ganhar muito dinheiro, para bens materiais, para ter casas magníficas, recursos magníficos, mas não está pouco ligando, pouco importando se milhares de pessoas, crianças, adultos, jovens, estão sendo destruídos. A pessoa está interessada em ter a conta bancária recheada, em ter uma vida de conforto, a custo da destruição de muita gente. Então, o que é isso? Só que no plano espiritual ele está se endividando, o efeito é o contrário. Já começa a criar um endividamento, porque a lei de Deus é lei de amor. Se você está indo contra essa lei, mesmo que a justiça dos homens seja uma justiça escassa, isso é uma coisa, eu tenho firmemente, eu acredito firmemente nisso, que nós vamos voltar várias vezes nessa encarnação e nós vamos ter a oportunidade de reparar. Alguns é uma reparação dolorosa. Essa questão da reencarnação hoje, ela já não é tão... Quando a gente fala, hoje a gente vê todo mundo falando de reencarnação, porque a própria ciência, as lembranças espontâneas, né, de vidas passadas, de experiências, de estágios no plano espiritual, cada vez mais
são conhecidas, as universidades americanas, então, de Virgínia, por exemplo, que tem um departamento de psiquiatria que foi criado um setor para pesquisas de vidas passadas, mais sobre lembranças espontâneas, mas não é porque a pessoa lembrou e acreditou, não. Eles vão pesquisar, vão juntar, vão recolher todas aquelas informações e vão checar. Eu nasci na cidade, eu nasci lá no Rio de Janeiro, minha casa era em tal lugar, em tal bairro, a pessoa vai investigar. Ou uma pessoa que tem nasce com uma cicatriz, uma mãe, isso foi decorrente de um tiro que eu ganhei, por exemplo. Então, vai se pesquisar. Então, nós estamos vendo cada vez mais crianças e adultos que estão recordando. Então, a reencarnação hoje não é uma simples suposição. A próprios procedimentos pela hipnose, procedimentos terapêuticos, como aquele lá aquele médico lá nos Estados Unidos, que esqueci o nome dele aqui agora, esse médico nos Estados Unidos, que ele abriu um leque de pacientes que chegavam para fazer terapia, médico, psiquiatra, e ele, sob hipnose, o paciente ia para outras vidas. Quer dizer, aquele trauma que ele estava vivendo ali tinha um cordão umbilical, tinha um fio ligado a um trauma. E aí ele começou a trabalhar nessas ideias, tem vários livros dele publicados a respeito disso. E não é um livro espírita, são livros de pessoas que, diante de um procedimento médico, topou com essa realidade. Ô, Marta, pode concluir. Não, é isso. Então, para o espiritismo, para nós espíritas, nós, numa encarnação, nós não nascemos assim, jogados ao léu, como se joga uma semente para ser semeada ao léu. Há um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório, usando uma linguagem mais direta, há um planejamento reencarnatório. Planeja-se a escolha de pais, da família, da cidade, tudo isso, como eu já falei, da cultura, tudo isso, aonde a pessoa possa reparar as más escolhas que fez anteriormente e, ao mesmo tempo, possa progredir. Não é só pagar a dívida, mas também ele evoluir. Então, Então, quando a gente renasce, mas esse planejamento reencarnatório, Rob, ele traça as linhas gerais, não traça minúcias, detalhes, porque senão era como se nós fôssemos uma máquina sujeita a um destino que não tinha liberdade. Não, nós temos muita liberdade. Só as linhas mestras que são traçadas. Agora, nesse mesmo assim processo, existe o livre-arbítrio, né? Pois é. Só que, por exemplo, você pode fazer o que você quiser, mas tem uma frase que diz assim: o plantio é livre, você planta o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. Então, obrigatória. Você vai colher. A colheita é obrigatória, porque quem plantou um pé de laranjeira vai colher laranja, não vai colher jaca, nem mamão. Então, é específico também, é o tipo de colheita específica ligado àquele ar. Agora, você nota que a justiça divina, ela é muito elástica, vamos dizer assim, porque, digamos, nós temos um planejamento reencarnatório, mas esse planejamento não depende só de mim, do cumprimento, depende também, por exemplo, da educação que eu recebi. Pode ser que meus pais falharam naquele compromisso. É um acordo que se estabelece. Tem um livro do espírito André Luiz, pela mediunidade do Chico Xavier, chamado Os Missionários da Luz. Um livro que, se tiver a oportunidade, ou quem está nos escutando leia, independente se acredita ou não no espiritismo. Mas nesse livro, é o terceiro livro de uma série de 16, André Luiz, o espírito André Luiz, e que foi um cientista, ele relata a história de uma reencarnação, digamos, normal. Não era nada excepcional, não era uma pessoa que teve destaque. Uma encarnação de uma pessoa, digamos, comum.
chamado Segismundo. E ele, ali você vê a ação, como é que é feito esse planejamento reencarnatório, como é que os pais são levados durante o sono, em várias reuniões, os futuros genitores, ou seja adotivo ou não, mas os futuros genitores, a família, as condições, analisa o planejamento, o que cabe, qual é o papel de cada um. Claro que a pessoa, às vezes, não lembra, mas está no subconsciente. Tanto está no subconsciente, quando alguém falha, uma luzinha acende. Fiz uma coisa que não devia fazer. A consciência não alerta, né? A consciência alerta. É essa luzinha que acende, é o alarme. Então, é uma coisa muito bem organizada. Isso numa reencarnação de uma pessoa comum, que a maioria de nós não eram encarnações especiais de espíritos que vêm fazer o progresso da humanidade ou de um grupo social, etc. Então, nesse caso, há uma reencarnação, ela tem um programa e geralmente dura um certo tempo. Às vezes, conforme o tipo que vai reencarnar, até anos. Agora, ao lado disso, esse aí é o normal, é o comum, o planejamento. Quer dizer, de maneira que há uma certa elasticidade, os meus pais comprometeram, me receber, me dar uma educação X, eu tenho que cumprir um determinado objetivo. Aí tem pais que, desde que criança ainda está no ventre materno, que, mas se for homem vai ser isso, se for mulher vai ser, porque ele fica com aquilo ali. Agora, os pais podem falhar, pode haver separação, o filho passar por... Mas isso, a linha mestra daquela programação não foi atingida, foi os periféricos que foram atingidos, são desvios no caminho. Em vez de andar numa estrada em linha reta, anda, dá uma volta, dá por ali, e há espíritos no plano espiritual que subsidiam e acompanham a caminhada do indivíduo nosso ao longo de uma encarnação. Às vezes, na fase infantil, outros na fase da juventude, outros. Aí vai, cada um vem assumindo, porque é um trabalho em equipe. Agora, existem reencarnações muito dolorosas, em que, nessas encarnações que eu acabei de falar para você, o reencarnante, ele opina, ele dá as suas opiniões. Agora, quando existem as chamadas reencarnações compulsórias, isso aí é uma camisa de força. Porque a pessoa errou tanto, foi dar tantas oportunidades para ele em várias encarnações, em vários momentos, ele não aprende, ele vem, complica mais, vai aumentando a dívida. É aquele indivíduo que tem uma dívida, faz outro empréstimo, vai acumulando, entendeu? Aí chega um momento que a pessoa ela estaciona, ela não pode evoluir. E nós fomos criados por Deus, segundo as orientações espíritas, para evoluir. Aí ele reencarna, alguém endossa, e aí ele veste a camisa de força. Aí ele veste e ele não opina em nada, ele vai ter que aguentar. E aí são reencarnações muito dolorosas, viu? Muito dolorosas. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, que todo mundo conhece. Uma pessoa como, vamos dizer, um Hitler, que mandou tanta gente para os campos de concentração, para os fornos, os judeus, 6 milhões de judeus. Eu estou dando um exemplo, que é um exemplo que todo mundo conhece. Uma pessoa como o Hitler não tem que opinar nas reencarnações dele. O mal que ele fez não foi a uma pessoa, foi a milhares, não somente aqueles 6 milhões que foram mortos, que fizeram experiência genética, que foram para o corpo, aqueles fornos de cremação. Não foi só isso. As famílias, as pessoas ligadas. Imagina um filho da gente separar do filho. Quer dizer, ele atingiu, você pega esses 6 milhões e multiplica aí por um número que a gente nem tem condição. Então, um espírito que estava governando, que mandava no país, ele não tem como opinar numa encarnação dele. Ele vai ser submetido a processos, às vezes várias encarnações,
até ele começar a respirar melhor e começar a melhorar. Mas todos, mesmo os piores criminosos, eles têm a chance, porque são filhos de Deus. Deus não os Sem criou dúvida. ruim, mas eles, na caminhada eles se tornaram pessoas más. Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer a Marta Antunes, que é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e também palestrante, pela sua participação no nosso programa Espaço Estadão. Seja sempre bem-vinda, Marta. E eu quero deixar um momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, com uma mensagem que pudesse resumir mais ou menos qual é o sentimento, né, do plano espiritual em relação a esses momentos que estamos vivendo nesse contexto de pandemia, né? O que é que a gente vai aprender com tudo isso que a gente está vivendo agora? Os benfeitores espirituais têm nos transmitido mensagens, seja através de médicos como o Divaldo, através do sonho. Os espíritos estão utilizando muito o momento do sono. E a notícia, as informações, se que presenciamos ou estamos vendo desses médicos confiáveis, tem muita. Nesse meio tempo aparecem muitas mensagens que não são verdadeiras, ou pelo menos estão ligadas àquele nome que está assinado ali. Nós vimos nessa pandemia muitas mensagens atribuídas a Bezerra de Menezes. Meu Deus do céu, pode ser qualquer Bezerra, menos Adolfo Bezerra de Menezes. É outro Bezerra, outro Menezes. Então, o que eles têm nos falado? E eu quero, assim, neste momento, aqueles que estão nos escutando, nos vendo, falar que meus amigos, minhas amigas, eles têm nos dado muita mensagem de esperança, que vai passar, para nós aguentar, suportar, aproveitar esses momentos, para nos tornarmos melhor, ou através de qualificação profissional, de cursos, de estudos, de maior união, de autoavaliação da caminhada que estamos fazendo, para onde que nossos passos estão nos levando. Mas a tônica da mensagem, unânime, são vários benfeitores, é que confiemos em Deus. Vai passar, outros desafios virão, outros virão. À medida como vai aperfeiçoando, é como uma corrida de obstáculos. Aparece um obstáculo, depois aparece mais, e nós vamos até que saímos vitoriosos, chegamos vitoriosos. Então, eles estão nos dando muito apoio. No plano espiritual, há inúmeras equipes, espalhadas pelo planeta, inúmeras equipes que estão recebendo os que estão desencarnando diariamente. Aqui no Brasil, mais de 3 mil, né? Mais de 3 mil pessoas. Então, nós temos no Brasil mais de 300 mil, né? Já estamos aí mais de 300 mil. Mais de 350, quer dizer, na verdade, mais de 370, estamos, né, daqui a um mês completando certamente mais de 400 mil pessoas mortas, né? Pois é. Então, no Brasil, no ambiente espiritual do Brasil, em todas as nações do mundo, há uma concentração de muitos espíritos auxiliando, porque a população do mundo espiritual é 4 a 5 vezes maior do que o da Terra, e então eles estão ajudando, recebendo, encaminhando, auxiliando, que muita gente chega bem, outros chegam muito perturbados, outros nem sabem que morreram, que desencarnaram, mas eles estão nos dando constantemente uma mensagem de otimismo, de confiança em Deus. Outros desafios virão, mas nós precisamos aprender a nos fortalecer, e há muitos mecanismos. Nós, por exemplo, eu estou conversando com você conversando comigo, nós estamos aqui à distância física. Mas vamos imaginar uma mãe, um pai, um irmão, uma pessoa muito querida ao nosso coração, que morreram há muitos anos. Então, nós terminamos aprendendo a conviver com a ausência dele, mas jamais esquecemos. E nós temos saudade, nós lembramos bons momentos juntos, tentamos reproduzir, né? Comemoramos aniversário deles e tudo isso. Então, eles não podem estar aqui do nosso lado tão fisicamente,
só pelos processos do espírito. E, finalmente, eu gostaria de pedir aos nossos companheiros, irmãos e irmãs, busque a fortaleza na oração. E na hora de dormir, em especial, antes de dormir, ore, peça aos bons espíritos, peça a Jesus, peça a Deus, para levá-los a essas regiões de auxílio, a esses locais onde eles possam ser mais esclarecidos e possam, inclusive, quem sabe, até auxiliar os desencarnados que estão amparando esses nossos irmãos que estão voltando ao plano espiritual e auxiliar os que estão aqui nos hospitais, nas ruas, e na vida, de uma maneira geral, nesse processo de sofrimento, desemprego, de tudo isso. Sem dúvida. Marta, então, muito obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vinda. Tá bom. Quando precisar de mim, desculpa a correria, mas você consegue me alcançar e nós estamos juntos aí, tá bom?